Boa noite, irmãos. Jesus é o Senhor. Também boa noite para vocês que vão nos acompanhar nessa mensagem pela internet. Louvado seja o Senhor. Chegamos a mais uma mensagem desse tema que nós temos visto nesse semestre. Então virá o fim. Os irmãos podem falar comigo? Então virá o fim. Para vocês que estão desfrutando desse alimento diário, né? Para quem nós chegamos à quarta mensagem deste alimento diário, que tem como título: Senhor, revela a mim a tua glória. Vamos falar junto? Senhor, revela a mim a tua glória. Quem quer ver a glória do Senhor? Amém. Louvado seja o Senhor. Irmãos, essa é a quarta mensagem, né, desse volume, e é a última desse volume, né? Nós estaremos começando o outro volume a seguir. Mas aqui, só para voltar um pouco aqui, esse volume, nós tivemos 4 mensagens, e eu gostaria aqui de falar o título de cada uma delas, né? Que, na verdade, todas as 4 mensagens foi uma oração, amém? A primeira o título era: Senhor, o que me impede de ter a visão? O que me impede? E a segunda foi: Senhor, dá-me a visão. Quem quer ganhar visão? Quem quer ganhar mais visão nessa noite? Amém. E a terceira o título foi: Senhor, revela a mim a tua glória. E essa mensagem, a quarta, né, que nós chegamos, fala: Senhor, edifica a minha casa e a tua casa. Amém. Então, graças ao Senhor, irmãos, que essas 4 mensagens, podemos dizer, é uma oração, né, os títulos. Então, assim, que possa ser o nosso coração nessa noite, irmão. Que realmente, que nós possamos ver a vontade do Senhor, né, para nós, para a tua igreja. E essa mensagem cujo título está aqui, né, que fala: Senhor, edifica a minha casa e a tua casa. Esse é o desejo de Deus, né? Também precisa ser o nosso desejo. Deus quer edificar a igreja e quer edificar a nossa casa. Eu gostaria de chamar os irmãos para nós lermos, né, aqui em Mateus, que é o versículo desse tema, né, dessa mensagem, que está no alimento diário. Mateus capítulo 19. Mateus 19, versículo 6. Amém? Senhor Jesus. Amém? Quem achou, vamos ler juntos? De modo que já não são mais 2, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Amém? Ó Senhor Jesus, vamos ler de novo, irmãos? De uma maneira forte. De modo... Amém. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Essa é a vontade de Deus, né, irmão? E no início do alimento diário, nós vemos que nós precisamos ter uma visão, irmãos. Uma visão que muda a nossa vida. E foi colocado 2 itens ali, que é a visão de Cristo e a igreja. Louvado seja o Senhor, esse é o primeiro aspecto. E o outro aspecto, a visão do Senhor da glória. Irmãos, se nós, né, tivermos essa visão, esses 2 aspectos, a nossa visão, como que nós podemos prosseguir com o Senhor? Porque esse versículo que nós lemos aqui fala assim: de modo que já não são mais 2, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Aqui está falando do casamento, não é verdade? Mas aqui esse primeiro aspecto, a questão da visão, que fala assim, de Cristo e a igreja,
Irmãos, Cristo e a igreja é a realidade, né? O que Deus quer, Cristo e a igreja. É claro que Deus quer o casal, quer a família. Mas tudo que nós temos, irmão, é uma sombra, uma figura. Né? Hoje nós temos o nosso casamento, né, que é muito importante para Deus, o qual o inimigo tem tentado destruir, é ou não é verdade? No mundo, talvez até, quanto que está deteriorado esse aspecto. Mas Deus tem a sua vontade. Deus não quer que o homem fique só. Quando eu falo homem, não é só o homem é a mulher, né? Porque Deus precisa, não só do casal, nós vimos nessa mensagem, Deus precisa das famílias. Quem quer que sua família sirva o Senhor? Amém. Irmãos, é o nosso desejo, né? Quem não tem a esposa ainda convertida, ou vice-versa, ora para que o Senhor ganhe seu marido. Porque não é fácil, irmão, caminhar sozinho, é ou não é verdade? Às vezes, a gente que é casado, tem dia que você está passando dificuldade, mas você tem uma companheira para te ajudar. E as irmãs também, né? As irmãs podem falar amém? É ou não é verdade, irmão? Então, Deus, esse é o desejo, é a necessidade do homem. É claro que alguns talvez, até Paulo falou, que talvez não tenham esse desejo, né? Porque talvez Deus deu esse, como o apóstolo Paulo, por exemplo, né? Mas, irmãos, normalmente Deus criou o homem e a mulher para que eles possam se unir em casamento e formar família. Mas isso aqui, eu creio que se o Senhor permitir, a gente vai falar mais para frente um pouco, mas essa mensagem falou muito dessa questão que Deus, Ele quer salvar a nossa casa, irmão. Nós estamos aqui, eu queria prosseguir aqui também, lendo mais um versículo. Senhor Jesus, aqui em Efésios 5:32, amém. Efésios capítulo 5. Senhor Jesus, amém. O versículo 32 fala assim: ó Senhor, grande, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Por isso, irmão, que esse mistério, ele precisa ser revelado, né? Para nós estarmos claros. Quando eu falei esse primeiro item, a questão da visão de Cristo e a igreja. Isso é um mistério, irmãos. Mas que Deus já revelou muita coisa para nós. Graças ao Senhor. Cristo e a igreja é o grande mistério. Porque aqui é o assunto que Paulo está falando aqui, é o casamento. E outro aspecto que nós vimos também é a questão da glória, irmãos. Essa semana, no Mente Diário, nós vimos um texto, né, vou citar um deles aqui, que é Daniel, capítulo 10. Vamos ler também. Daniel, capítulo 10. Senhor Jesus, amém. Amém. Versículo 7. 7 até o 9, amém? Senhor Jesus. Aqui fala, quem achou, podemos ler junto, amém? Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. E fugiram, se esconderam. Fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão. E não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou. Não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras. E ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Então aqui fala da experiência de Daniel, né? Da visão que ele teve. Aqui então fala assim, só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão. Irmãos, aqui por isso que essa questão, né, a visão do Senhor da glória. Quando nós conseguimos ver o Senhor na glória, irmãos, a nossa vida muda.
Não é verdade? Né? E aqui também fala que Daniel, ele caiu, né? No versículo, continuando, ele fala assim: fiquei, pois sou eu só, e contemplei esta grande visão, versículo 8, e não restou força em mim. Então aqui, irmãos, o homem, nós somos muito naturais, né? Muito fortes, mas quando nós temos a visão da glória do Senhor, nós caímos por terra também. E nós pedimos ao Senhor que venha nos levantar e nos suprir, não é verdade, irmão? Então, na verdade, todos os dias nós precisamos ver esse Deus da glória, né? Porque Abraão, ele viu o Senhor. E nós sabemos que Abraão foi uma pessoa que, quando ele foi chamado, ele não tinha fé, né? Não é verdade? Ele não tinha uma fé grande. Nem qual de nós, né? Também a nossa experiência, mas na medida, irmãos, que nós vamos prosseguindo e vamos vendo a glória do Senhor, a nossa vida é mudada, irmão. Nós vamos aprendendo a depender do Senhor. Às vezes nós somos muito fortes, queremos fazer as coisas para o Senhor, servir o Senhor, mas nós não conhecemos ainda nós mesmos, não é verdade? Quão terrível nós somos, né? Às vezes nós passamos experiências, né, na nossa vida que, às vezes a gente, puxa vida, eu não sabia que eu era tão egoísta, às vezes orgulhoso, né? Mas na medida que nós contemplamos a glória do Senhor, que o Senhor vai mostrando quem nós somos e quem Ele é, a nossa pessoa é transformada. Né? Então nós precisamos ver a glória do Senhor todos os dias. Por isso que é a importância, irmão, da nossa comunhão com Deus, a nosso contato com a palavra de Deus, né? Então louvado seja o Senhor. Senhor Jesus. Mas vamos prosseguir, né, irmãos? João também, eu não vou ler aqui, mas João também teve essa mesma visão, que nós vimos a questão quando ele viu o Senhor, ali em João, em Apocalipse, né, capítulo 1, versículo 17 e 18, ele também caiu por terra, irmão. Então que essa possa ser o nosso coração, irmãos, de contemplar o Senhor, e ao vermos a sua glória, nós também caímos por terra. Reconhecer que nós não temos força em nós mesmos, nós precisamos do Senhor. Quanto mais nós dependemos do Senhor, mais Ele vai nos usar. Então, louvado seja o Senhor, né, por essa visão. E também aqui queria continuar, irmãos, lendo aqui em Gênesis 2, 24, queria ler também aqui. Gênesis capítulo 2. Senhor Jesus. Amém. Amém. Por isso, uma só carne. Então aqui, irmãos, o que nós vimos em Mateus, aqui também fala em Gênesis. O Senhor citou esse texto, irmãos. E aqui em Gênesis também fala, né? Porque deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O quão importante isso é que o Senhor falou, né? O Senhor Jesus falou, aqui Deus falou. Mas eu também queria ler mais um texto, que é Efésios 5, 31. Nós lemos 32, né, se não me engano, vamos ler o 31 também, Efésios. Amém. Efésios capítulo 5, versículo 31. Amém? Senhor Jesus, eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Louvado seja o Senhor. Eis porque deixará o homem a seu pai, e sua mãe se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Bom, o encargo aqui é se tornar um só. Né? Deus quer que os dois sejam um só. Irmãos, isso aqui revela a importância. Por isso que Deus aqui, podemos dizer, o Deus triuno confirmou isso, né, irmão? O desejo de Deus é que nós sejamos um só. Aqui está falando de marido e de esposa, né? Mas, irmãos, Deus também deseja que a igreja seja uma só. É que nós aqui somos muitos, né? E nós que estamos aqui, mas sabemos que tem irmãos em quantas
em todos os lugares. Mas Deus quer que nós sejamos um só. Né? Com o mesmo sentimento, o mesmo encargo. Mas por quê? Porque Deus quer edificar a igreja. E Deus quer trazer o seu reino para a terra, irmão. Então, esse está implícito no coração do Senhor, né? No coração de Deus. Porque Deus deseja tanto que o homem, né, o casal seja um. Aqui nós vimos também no alimento diário, um texto em Gênesis, capítulo 1. Vamos ver lá, Gênesis 1. Senhor Jesus. Amém. Gênesis capítulo 1, versículo 26, amém? Amém. Também disse Deus, amém. Vamos ler junto, amém? Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois Deus, versículo 27, pois Deus, o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os que rasteja pela terra. Amém? Só até aqui. Irmãos, aqui então, no versículo 26, fala assim, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Aleluia, irmãos, que Deus triunfo falou, façamos o homem. E como ele deveria ser? Aqui fala assim, a nossa imagem. Irmãos, o único ser que tem a imagem de Deus é o homem. Né? Nós somos privilegiados, né? Você não está alegre nessa noite? Você foi feito à imagem de Deus. Então essa imagem está ligada ao nosso interior, né, irmãos? Sabemos que Deus é um só. Mas Deus se faz em três para alcançar o homem, né? Pai, Filho e Espírito. E Deus também nos fez em três partes, né? Corpo, alma e espírito. Louvado seja o Senhor. Que o homem tem corpo, alma e espírito. Só que, né, graças ao Senhor, nós sabemos disso, mas nem todos sabem disso. Né? Muitas pessoas pensam que tem só a alma e o corpo, né? Mas nós temos o espírito, irmão. Você tem o espírito! E Deus é espírito! Então o homem foi feito diferente dos animais, né? E por quê? Porque Deus fez o homem com um propósito, irmão. Deus fez o homem para que este recebesse Deus como sua vida, né? Então nós fomos feitos à imagem de Deus. E todas as pessoas precisam saber disso. Por isso a importância de nós pregarmos o Evangelho, né? E muitos não conhecem. Graças ao Senhor que o Evangelho ele tem sido levado, né, irmãos, por meio das ferramentas que o Senhor tem nos dado. Muitas pessoas descobriram esse segredo, que na verdade não é um segredo, está na palavra, né? Então, louvado seja o Senhor. Mas aqui, continuando aqui, o Senhor falou para eles ter dormido, né? Fala assim, com a nossa imagem, né? Conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar. Deus criou o homem para dominar, irmãos, para exercer domínio por ele, para governar por ele. Aí continua, né? Ó Senhor Jesus, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E nós sabemos que aqui está relacionado com a esfera também, né, irmãos? É a questão de dominar sobre os répteis, sobre os demônios, principados, potestades. E o Senhor nos deu essa autoridade, irmão. Deus nos deu a autoridade para governar. Então aqui no versículo também, com os 27, ele fala assim, criou, pois Deus, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Irmãos, aqui fala que Deus criou homem e mulher.
O mundo hoje tem trazido uma ideologia. Mas aqui fala, Deus criou o homem e a mulher. Louvado seja o Senhor. E aqui no 27, no 28. E Deus os abençoou e lhes disse. Vamos ler junto esse versículo? E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, louvado seja o Senhor, que aqui mostra que o versículo 20 fala assim, Deus os abençoou. Bom, Deus abençoou o casal. Deus abençoou o homem e a mulher. Irmãos, graças ao Senhor que o casamento dele tem a bênção do Senhor. Isso é muito importante, irmãos. Hoje, muitos talvez não têm essa visão. E o mundo tem tentado tirar isso, né? Muitas pessoas se unem, tal, ali, sem um compromisso, né? E eu falo assim que eu estou casado há aproximadamente 17 anos. Se eu não estou errando as contas aqui, né? E graças ao Senhor, parece que foi ontem, né, Milton? O Milton aqui já tem mais experiência, né? Eu creio, talvez alguns tenham até mais, né, irmão Laíra aqui. Então, irmãos, graças ao Senhor pelo casamento, irmão. E no mundo hoje, irmãos, o casamento às vezes é levado de uma coisa muito leviana. Às vezes a pessoa entra no casamento e às vezes nem não sabe desse compromisso. E a gente tem visto muita questão das separações, né, entre os casais. Infelizmente, irmãos, até mesmo entre nós, alguns casais separaram. Mas essa não é a vontade de Deus. Pelo contrário, irmãos, o inimigo é que tenta destruir os casamentos. E nós que somos casados, né, nós temos dificuldade, não temos, Milton? Temos, irmãos. Nós temos ego, né, temos vida da alma, vontade diferente, né. Às vezes a diferença, um é rápido, o outro é lento, né. Quando a gente vai casar, a gente quer o outro igual, né. Só que Deus não faz assim, né. E também a gente não conhece o cônjuge totalmente, a gente vai conhecer na medida que nós vamos tendo a vida, né, a dois. Mas graças ao Senhor, irmãos, Deus não erra. Deus não errou no seu cônjuge. Deus não errou no seu marido, na escolha e na sua esposa, irmão. Porque Deus sabia o que você precisava, né? E Deus sabia o que tanto a esposa quanto o marido. Então o casamento ele tem a bênção de Deus, né? Por mais que possa ser difícil, irmão, no Senhor nós podemos prosseguir, né? O casamento sem Deus é difícil realmente, mas com o Senhor nós podemos ser vencedores. Então louvado seja o Senhor, né? Que essa palavra vem nos encorajar. Por que o casamento é importante, irmãos? Aqui, ó, o versículo 28 fala assim, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos. Mano, para que Deus quer o casamento? Para que nós sejamos fecundos. Aí, muitos podem ver essa palavra e lembrar só a questão de filhos, que é importante ter filhos, né? Muitos hoje nem querem ter filho, né? O casamento de hoje, talvez muitos nem querem ter filho. Cara, a gente respeita cada um. Mas, na verdade, a vontade de Deus é que os casais tenham filhos. Por quê, irmãos? Porque o casamento não é só para nós. O casamento é para Deus também. Principalmente para Deus, né? Embora nós nos completamos, né? Como é bom ter uma esposa e vice-versa, eu acredito que as irmãs falam a mesma coisa, não é? Amém? Os irmãos falam amém também? Amém. Mas, irmãos, além desse aspecto, tenha a vontade de Deus, irmão, que Deus precisa dos casais para encher essa terra. Encher a terra da expressão de Deus, né? E os filhos, a família, irmãos, é o alvo do Senhor. Por isso que aqui fala da comissão que Deus deu. Deus não deu a comissão só para Adão, só para Eva, né? Deus não deu a comissão só para um dos cônjuges, Deus deu para os dois. E os dois aqui, irmão, aqui não está falando da família, mas está implícito aqui, ué. Se falou do casal, né? Aqui está implícito da família. Então Deus quer a família, irmãos. Por isso nós cantamos aquele hino, né? Da família. Então louvado seja o Senhor, né? Que quem quer ter uma família abençoada aqui diz amém.
Amém? Irmãos, isso é o desejo de Deus. Por mais que nós tenhamos dificuldade, temos luta, mas Deus quer nos abençoar. Né? Nós temos dificuldade? Temos. Mas nós temos um Deus que pode nos capacitar. Então, louvado seja o Senhor. Irmãos, a questão da edificação, né? Essa mensagem, ela fala que a questão o título fala, né? Senhor, edifica a minha casa e a tua casa. Irmão, nós vimos nessa semana que falou de Davi, que ele teve um desejo de edificar a casa do Senhor. Eu queria ler pelo menos um texto aqui, para mostrar isso aqui. Porque, eu creio que os irmãos desfrutaram, né? Mas em 1 Crônicas, eu vou ler direto esse texto aqui, amém? 1 Crônicas, capítulo 17. Senhor Jesus, amém. Depois de Samuel aí, reis, né? Ó Senhor Jesus. Amém. Bem, do 1 ao 4. Quem achou, podemos ler junto, amém? Eu vou começar aqui para a gente ganhar mais tempo. Sucedeu que, habitando Davi em sua própria casa, disse ao profeta Natã: eis que moro em casa de cedros, mas a arca da aliança do Senhor se acha numa tenda. Então Natã disse a Davi: faze tudo quanto está no teu coração, porque Deus é contigo. Porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: vai e dize a meu servo Davi: assim diz o Senhor, tu não edificarás casa para a minha habitação. Irmãos, aqui parece... Davi demonstrou esse desejo, né? Mas aqui no final desse versículo o Senhor falou assim: Senhor, né? Assim diz o Senhor, tu não edificarás casa para a minha habitação. Aqui o Senhor mandou Natã falar para Davi. Nós vamos prosseguir aqui, né? Ó Senhor Jesus, no versículo 10 ao 12, vamos ler também. Desde o dia em que mandei houvesse juízos sobre o meu povo Israel, porém abati todos os teus inimigos e também te fiz saber que o Senhor te edificará uma casa. O 11 também. Até o 12. Amém. Louvado seja o Senhor. Irmãos, o sentimento de Davi que ele teve é de edificar a casa do Senhor. Mas, não, nós não podemos aqui, né, irmãos, julgar, porque às vezes nós também temos o mesmo sentimento, né, de querer fazer a obra de Deus. É ou não é verdade? Servir o Senhor. E esse desejo é bom, certo? Mas só que aqui o Senhor quer nos mostrar algo que Deus, Davi, ele teve esse sentimento. Mas Deus mostrou para ele que ele primeiro edificaria a casa nele. Né? Sabemos que Davi também não foi ele que edificou o templo. Né? Aqui a casa aqui se refere também ao templo. Mas quem que edificou? Foi Salomão. Certo? Mas Davi teve esse desejo, mas ele preparou os materiais, né? Então, mas quem edificou foi Salomão. Irmãos, porque ele derramou muito sangue. Né? Houve muita guerra. E Deus, para edificar a sua casa, ele precisa de paz. Deus não edifica a igreja onde há guerra. Deus não edifica uma casa onde tem guerra. Até mesmo uma empresa, né, não vai para frente se tiver só guerra ali. Só um querendo levar vantagem sobre o outro. Em todas as coisas, na verdade, é assim, né, irmãos? Então, Deus, ele precisa de encontrar o que? Paz. Né? Para edificar, nós precisamos de paz, irmão. Né? Por isso que o inimigo, irmãos, ele vem lançar, até mesmo no casal, por exemplo. Por que o inimigo levanta tanta situação, irmãos? Porque ele sabe que se o casal for unido, eles vão prosperar. Eu estou falando até no sentido humano mesmo, falando, né?
Mas irmãos, para nós servirmos a Deus, servirmos ao Senhor, o Deus precisa de casais que vivam a vida em paz, né? Se nós ficamos brigando, como que Deus vai edificar a igreja, irmãos? É uma coisa mais interessante que a igreja, ela é composta por todos nós, né? Mas aqui são famílias, são casais, né? Então, por exemplo, quanto mais as famílias da igreja forem normais, mais a igreja é normal. Quanto mais os casais foram normais e as famílias, mais Deus vai edificar a igreja, irmão. Então, o inimigo sabe disso, então por isso que ele vem semear problemas, discussões, para que os casais não sejam um. Né? Então, assim, nós temos que vigiar, irmãos. Eu até queria encorajar os irmãos a desfrutar desse livro aqui, ó, O Centro da Vida Familiar. Foi citado você que está em casa também, né, pode ver. Foi citado esse livro na leitura dessa semana, certo? E eu queria só ler um pontinho aqui, pode? Amém. Porque eu fiquei muito tocado aqui, irmãos, que para Deus edificar a igreja, Deus precisa, né, dos casais, Deus precisa das famílias. Aqui fala assim, eu não sei se essa crônica aqui foi pedida, mas eu entendi que foi essa, né? Se eu estiver errado, os irmãos me perdoam. Aqui fala assim, ó, problemas conjugais. Separações entre casais geralmente não acontecem do dia para a noite. Não é do dia para a noite. E decorrem de vários motivos, episódios repetidos de desentendimentos por pontos de vista diferentes, discussões com ofensas mútuas, falta de perdão, mágoas, rancores acumulados e falta de confiança são alguns dos muitos fatores que podem destruir o amor que motivou a união do casal. Não é o amor que motiva, irmão? Então, se nós não cuidarmos dessas coisas, aqui fala diferente, né? Discussões, ofensas mútuas, falta de perdão, rancores, então, vários aspectos, né? Então, aqui continua falando assim, existem casais, por exemplo, que ficam 3 dias sem falar por motivos que parecem tão insignificantes. É ou não é verdade? Se frequentemente deixarmos situações que perturbam o relacionamento acontecer, sem lidarmos com elas, a distância entre os corações aumentará e o amor diminuirá, até um dia, cada um buscar sua própria sorte. E esse certamente não é o desejo de Deus para os casais. Irmãos, eu queria ler essa última frase. E esse certamente não é o desejo de Deus para os casais. E aqui está citando esse texto de Mateus, né? Que nós até desfrutamos o versículo 6. Então, irmãos, é isso que o inimigo faz. Né? Mas, graças ao Senhor que nós temos uma esperança, irmão. Mesmo que temos dificuldade, né? O Senhor, Ele nos deixou a palavra, nos deixou que tem a solução para cada casal. Louvado seja o Senhor. Eu queria aqui também ler em Efésios 2, versículo 14 e 16. Amém. Amém. Efésios 2. Amém. Quem achou pode ler aqui. Efésios 2, 14 até o 16. Amém. E reconciliar-se. Amém. Então aqui, irmãos, fala assim o versículo 14, porque Ele é a nossa paz. Irmãos, quem que é a nossa paz? Deus é a nossa paz. Mãe, o que pode trazer paz para o homem é Deus.
O que pode trazer paz para os casais também é o Senhor, irmãos. Então, na verdade, o homem precisa de Deus, né? Todos nós, o casal precisa do Senhor. E aqui ele continua, ele fala assim, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Irmão, Deus derrubou a parede, né? Aí o 15 fala, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Então, graças ao Senhor pela cruz de Cristo, irmãos. Irmão, na cruz o Senhor levou todas as coisas negativas, né? O Senhor crucificou o ego, né? Então, graças ao Senhor que o Senhor, irmãos, Ele pode restaurar e Ele pode mudar a condição de cada um de nós, né? Ele é a nossa paz, né? Quando o casal desfruta o Senhor, desfruta a palavra e busca junto essa comunhão, servir o Senhor, irmãos, a paz do Senhor reina nessa casa. E aí Deus pode edificar, né, essa família, e por meio dessa família, levar o Evangelho para outras pessoas, irmão. Irmãos, como que nós vamos levar o Evangelho se na nossa casa não tem paz? Por isso que o Senhor falou, né, que a questão de Davi ali é uma figura, que Deus queria primeiro edificar nele uma casa, para que ele pudesse edificar a casa do Senhor. Então, irmãos, esse é um princípio, né? Deus quer edificar a nossa casa. Por isso que entra a questão de tomar a cruz, né? Tomar o Senhor. É porque num casal, num casamento, nós precisamos do Senhor, irmãos. Tem hora que nós falamos algo que ofende o cônjuge, né? Vice-versa, irmãos também, né? Aqui está falando de casal, mas é a família, irmãos com irmãos, né? Tudo isso, irmãos, se nós não estamos no Espírito, nós falamos as coisas e não percebemos que ofendemos, né? Eu vou dar um exemplo de casal, que é a experiência que eu estou vivendo no momento. Por exemplo, às vezes você ofende a sua esposa ou vice-versa, e você às vezes fala alguma coisa e na hora você não arrepende. Aí depois você vai desfrutar o Senhor. Aí você não... Ao que você começa a desfrutar, o Senhor te lembra. Ó, você falou isso aqui. Você respondeu mal, né? Aí, irmãos, às vezes você até resiste. Fala, não, mas... Irmãos, não adianta. O Senhor vai te incomodando. Você tenta desfrutar, você não consegue. Por quê? Porque não tem paz, irmão. Então, por isso que é importante pedir perdão, né? Nós lemos nesse livro aqui, ali fala a questão de pedir perdão, né? O casal, a gente acaba ofendendo, e quando a gente percebe que ofendeu, irmãos, o melhor caminho é pedir perdão. E também perdoar, né? Então, mas isso precisa o quê? Da vida de Deus, irmão. Porque Deus quer que nós sejamos um, irmão. Deus quer que o casal seja um. Que a família seja uma. Né? Então, o Senhor, o maior exemplo da unidade é o próprio Senhor. Nós vimos nessa semana que a oração que o Senhor fez no capítulo 17, né? Eu queria ler aqui um versículo, alguns. João 17. Senhor Jesus. João 17, versículo 11, amém? E o 20 ao 23 também. 11. Amém. João capítulo 17, versículo 11, amém? Quem achou pode ler, por favor. Amém? Então o final desse versículo fala assim, para que eles sejam um, assim como nós. O Filho, né, o Pai, eles eram um, totalmente um, irmão. E o desejo de Deus é que nós também sejamos um. Ó Senhor Jesus, o 20 ao 23 também, fala assim, vamos ler? Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim,
por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Então, irmãos, aqui, esses 3 versículos, né, o 20 fala assim, não rogo somente por este, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. Qual que é a vontade de Deus? Que todos sejam um. Bom, aleluia pela unidade da igreja. Irmãos, eu estava vendo aqui, quantas coisas o Senhor tem feito por causa da unidade. Até mesmo aqui em Itaúna, graças ao Senhor, quantas coisas o Senhor tem nos dado. Quantas pessoas, não só pessoas, até mesmo a questão de tudo que nós temos foi por causa de quê? Da unidade. Bom, sem unidade, Deus conseguiria nos dar tudo isso que nós temos? Aleluia, porque nós somos um. Embora tenhamos ainda dificuldade em muitas coisas, mas o Senhor está cada dia nos tornando um. Então, louvado seja o Senhor, que esse é o desejo de Deus, irmão, que nós sejamos um. Mas o que faz nos ser um é o quê? É o próprio Deus. Porque em nós mesmos nós somos divisivos. Temos preferência, temos orgulho, mas no Senhor nós somos um. Louvado seja o Senhor. A unidade, irmão, é uma coisa tão forte que existe um exemplo na Bíblia, eu queria ver com os irmãos aqui, sobre a Torre de Babel, o Senhor teve que intervir. Gênesis 11, vamos ver aqui. Amém. Gênesis 11, capítulo 11, Senhor Jesus. Amém. Versículo 4, amém? Amém. Amém? Podem ler, por favor. Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Então aqui, irmãos, nós vemos aqui, vou parar por aqui, mas o versículo 4 fala assim, disseram, vinde edifiquemos para nós uma cidade, e uma torre cujo topo chega até o céu. Irmão, isso aqui é algo negativo, nós vimos isso já em mensagem passada, a questão da Torre de Babel. Mas o que eu queria mostrar aqui é que, por causa deles serem um, eles estavam edificando, Aqui, o versículo 5 fala assim, então, vou continuar, fala assim, e edifiquemos uma torre cujo topo chega até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um. Irmãos, aqui está vendo a palavra um? Agora nós precisamos ser um. Não no sentido negativo, como foi aqui, mas para edificar a igreja, Um nas ofertas, um no encargo que o Senhor tem falado por meio da palavra profética. Quanto mais um nós somos, mais o Senhor vai edificar a igreja. Então, esse é o desejo de Deus, nós sejamos um, Aí ele continua e fala assim,
e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Irmãos, aqui depois o Senhor fala que o Senhor desceu e confundiu a linguagem, de modo que eles não entendiam mais um ao outro. Então ali a edificação parou. Irmãos, está vendo a questão da unidade, a importância, irmãos? Por isso que o inimigo, irmãos, vai tentar nos dividir. Vai tentar causar divisão no casal, na família e também na igreja. Mas se nós temos um coração, pedir ao Senhor para que nós possamos ser um, irmão. E nós desfrutarmos da pessoa do Senhor. No Senhor nós somos um. E nós mesmos nós somos divisíveis, né? Então louvado seja o Senhor. Irmãos, para que Deus possa edificar a igreja, o Senhor precisa nos encontrar em paz, irmão. Por isso que é importante de nós, né, realmente buscar essa paz junto com os irmãos. Tem um texto também que eu queria ler com os irmãos, que essa semana também falou da Nova Jerusalém, né, dos materiais. Que em Gênesis, irmão, os materiais eles estavam espalhados. É ou não é verdade? Em Gênesis 2, queria ler aqui mais esse texto. Senhor Jesus, Gênesis capítulo 2, versículo 10 e 12, amém? Amém. Saiu um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. Amém? Eu não vou ler o restante aqui, só esses 2 versículos, mas aqui fala assim: e saía o rio do Éden para regar o jardim. Irmão, aleluia, que esse rio, ele representa o Espírito. Esse rio nos alcançou. Quem foi alcançado por esse rio, diz amém. Cada um de nós fomos alcançados por esse rio, que representa o Espírito. Aqui fala do Pison, né? E fala que esse rio, ele se dividia em 4 braços. Ali, cada um ia para uma direção. Irmãos, não importa onde nós estávamos, o Senhor foi até lá. Um estava no Egito, né? Outro estava na Síria. O Egito representa o mundo. A Síria representa o pecado, né? E o outro estava na Babilônia, que é a religião. Mas o Senhor alcançou cada um de nós e nos trouxe para a vida da igreja. Irmãos, para quê? Para nos edificar. Para realmente trabalhar em cada um de nós. Para que nós possamos ser um, irmãos. Para que Deus possa edificar a igreja e trazer o seu reino para a terra. Nós vimos que a comissão que Deus deu para o casal, para a família, para o homem, é edificar a igreja. E a igreja é para trazer o reino de Deus. Então louvado seja o Senhor. Mas aqui fechando esse encargo lá em Apocalipse, aqui os materiais eles estavam espalhados, né? Mas em Apocalipse, eles não estão mais espalhados. Aleluia, há uma edificação. Apocalipse capítulo 21, versículo 18 e 19. Amém? Apocalipse 21, versículo 18 a 19. Amém? Fala assim: a estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda. Só esses 2 versículos, por causa do tempo aqui, mas aqui mostra que há uma edificação. Esses materiais já não estão espalhados mais. Irmão, Deus aqui cumpriu o seu propósito. Então, graças ao Senhor. Irmãos, nós hoje, né, temos muita dificuldade, né? Parece que, quando nós somos expostos, parece que a palavra não está sendo cumprida, não é verdade? Mas, irmão, isso aqui é uma fotografia do futuro. Louvado seja o Senhor.
O irmão Miguel compartilhou que nós podemos ver, irmãos, nosso futuro aqui. Embora hoje o Senhor já trabalhou alguma coisa de unidade em nós, mas o Senhor está trabalhando isso em nós, irmão. Um dia nós vamos ser totalmente um. Há esperança para nós. Irmãos, louvado seja o Senhor, né? Irmãos, mas para Deus edificar, Ele precisa o quê? Encontrar paz em nós, irmão. Eu queria fechar o encargo aqui por causa do tempo, né? Tem muita coisa para falar, mas um versículo que foi falado, nós discutamos, o irmão compartilhou, é Hebreus 12, versículo 14. Amém? Amém. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Amém? Senhor Jesus, quem quer ser edificado diz amém. Quem quer edificar a igreja? Aqui então mostra o caminho, fala assim, Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos ler de novo? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, nós temos dificuldade, não temos? Mas nós temos que seguir, né? O desejo do Senhor é esse, irmãos, que nós possamos prosseguir. Mesmo que temos dificuldade, ainda não somos essa unidade perfeita, mas Deus está trabalhando em nós. Você crê nisso? Amém. Eu também creio. Que o Senhor possa nos manter na unidade, irmãos, e continuar junto com os irmãos. Então, louvado seja o Senhor. Eu gostaria aqui, né, de terminar por causa do tempo, irmãos, e muita coisa foi falada dessa mensagem, mas eu creio que, se o Senhor permitir, os irmãos podem compartilhar, né? Então, louvado seja o Senhor. Eu gostaria de estar orando pelos irmãos, né? Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por essa palavra. Nós te louvamos, Senhor, que nós, em nós mesmos, nós não podemos ser um, mas o Senhor nos fez um, Senhor. No Espírito nós somos um. Por isso, continua abençoando, Senhor, abençoando cada irmão, abençoando cada irmã, abençoando cada casal, Senhor, cada família. Senhor, graças ao Senhor que há esperança para nós. Senhor, o seu Espírito está dentro de nós, e o seu Espírito nos faz um. Abençoa a tua igreja, Senhor. Tira do nosso meio tudo que for divisível, Senhor. Todas as dificuldades, Senhor. Por meio do seu Espírito, vem suprir. Senhor, assim como o Senhor é um, Senhor, nós também queremos ser um. Um com os irmãos. Senhor, nos livra da divisão. Nos livra do pecado, Senhor. Nos livra de ter o nosso próprio reino. Senhor, queremos nos abrir a Ti. Abençoa também cada pessoa, Senhor, que está ouvindo essa palavra. Senhor, possa levar cada um a receber o Senhor. O Senhor é aquele que, entrando em nós, pode tirar todo aquilo que nos dá paz e nos fazer parte dessa edificação. Abençoa nessa noite, Senhor, cada família, cada casal, em nome de Jesus. Jesus é o Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor. Terminar dizendo que, se você, né, ainda não é inscrito nesse canal, que você possa se inscrever e você também possa dar o seu like, né, se você gostou, para fortalecer que essa palavra possa alcançar outras pessoas. Jesus é o Senhor. Amém.